tudo bem? Muito boa noite. Estamos aqui hoje com uma entrevista especial para falar sobre o 7 de setembro que aconteceu hoje aqui em Brasília, né? E para falar um pouco sobre isso, sobre essa relação do governo Lula com os militares, sobre essa nova fase das Forças Armadas, estamos com ele, o general Santos Cruz, que foi ministro-chefe da Secretaria de Governo do ex-governo Jair Bolsonaro. General Santos Cruz, obrigado pela participação. E quem também participa dessa conversa é a nossa repórter Vanessa Lipelt. Vanessa também está com a gente, não é, Vanessa? Boa noite para você. Boa noite, general, boa noite, Wilson. Boa noite a todos. General, eu quero começar essa conversa com uma pergunta muito simples. Com essa mudança de gestão, você conseguiu, você acredita que o governo Lula já conseguiu, pelo menos, extensionar as relações entre política e as Forças Armadas? Ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Eu acho que sim, eu acho que não existe tensão entre o governo, né, e as Forças Armadas. Não existe. Agora, inclusive porque o atual presidente já teve 2 mandatos com um relacionamento absolutamente normal com as Forças Armadas, então ele tem experiência. Não é um governante de primeiro mandato, está no 3º mandato. Nos outros 2 teve ótimo relacionamento, conheceu muita gente no meio militar e sabe com o que ele pode contar. Claro que nós tivemos um período tumultuado, tivemos aí esses últimos 4 anos e esses últimos acontecimentos desse ano, em janeiro principalmente, que trouxeram vários pontos de desgaste aí. Mas eu acredito que isso aí não tenha produzido tensão nenhuma. General, agora, né, da questão do desgaste, eu gostaria de perguntar para o senhor se tem como mensurar o desgaste que Jair Bolsonaro provocou sobre a imagem das Forças Armadas durante esses 4 anos de governo dele, principalmente por conta do 8 de janeiro. Tem como a gente mensurar o prejuízo para a imagem para as Forças Armadas? Não, sem dúvida nenhuma, seria muita inocência, né, e ingenuidade achar que não houve desgaste. Esse desgaste começou lá no início do governo anterior, principalmente pelo comportamento do ex-presidente. O problema é comportamental, pessoal, tentando arrastar o tempo todo as Forças Armadas para o contexto político, para depois culpá-las de não terem tomado a decisão política que ele teria que tomar, né, se ele quisesse. Então, isso aí começa lá atrás. Eu lembro, o meu primeiro artigo eu escrevi para o Jornal Estado de São Paulo, eu acho que foi em 2020, falando exatamente sobre isso, que estavam tentando arrastar, o ex-presidente estava tentando arrastar o Exército para o ambiente político, de qualquer forma, e sempre com discursos políticos no interior de quartéis e da academia militar, discurso, uma caçamba na frente do QG do Exército, que é inadmissível para o presidente da República, o tempo todo falando no meu Exército, eu sou comandante em chefe, coisas infantis e irresponsáveis, né? Mas tudo isso daí, no imaginário da população, vai puxando, até o cúmulo de, depois do segundo turno, estimular aqueles acampamentos aí na frente dos quartéis, em especial aqui em Brasília, e dizer que era e transmitir uma ideia para aquelas pessoas de que o Exército é que tinha que tomar uma decisão política de interromper um processo de substituição de governo. Isso é um absurdo, né? Então, foi a maior canalice, o maior crime que já foi feito pelo Exército, foi exatamente contra o Exército, foi exatamente no governo passado. Isso foi uma coisa absurda, né, jamais vista na história do Brasil.
Mas o senhor concorda que, por exemplo, a postura do Exército de não ter se posicionado contra os acampamentos, né? Como teve aqui em Brasília, quando o governo daqui, o governo local, tentou a desmobilização do acampamento em frente ao QG, e o Exército, então, disse que não, que eles fariam isso, e não foi feito, e aquilo continuou fermentando. O senhor acha que essa falta de posicionamento do Exército não corroborou na percepção das pessoas de que o Exército estaria apoiando, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa tentativa antidemocrática aí de contestar o resultado das eleições de 2022? Não, o Exército não estava apoiando essa contestação ao resultado das eleições. Tanto que o Exército, institucionalmente, ele não cedeu àquela pressão. A pressão foi grande ali, com aquelas pessoas ali acampadas ali na frente o tempo todo, né? Algumas autoridades apoiando ali, redes sociais, etc. E o Exército não cedeu, então ele nunca apoiou essa contestação ao resultado eleitoral. Agora, quem tinha que ter se manifestado naquilo ali, porque aquilo não era um problema de segurança para os quartéis. Tem gente que fala, era um problema de segurança. Não era problema de segurança. No Brasil inteiro não houve nenhum incidente que se possa classificar como um problema de segurança aos quartéis. Aquilo ali era uma questão política. Foram estimulados ali politicamente, estavam ali politicamente. Quem tinha que se manifestar politicamente era o presidente da República, que se omitiu vergonhosamente, uma omissão inaceitável, né? Porque o presidente tem obrigação de se manifestar sobre os eventos nacionais, os principais problemas nacionais, ficou quieto, pagando para ver o que ia acontecer, para ver se dava para se beneficiar de alguma coisa, sem ter responsabilidade, né? O Ministério da Defesa, que poderia ter falado para aquelas pessoas, olha, voltem para casa, que não é o Exército que toma decisão política, voltem para casa. O presidente tinha que ter falado isso, o ministro da Defesa, o presidente, quando fugiu para Miami, para passear lá em Miami, não fugiu porque não tinha do que fugir, né? Só se era no imaginário dele, você não tinha nenhuma razão para o presidente fugir do país. Foi passear em Miami, né? Devia ter dito, olha, estou indo passear em Miami, vocês voltem para suas casas. A Força Armada não vai tomar decisão política. Nada disso aconteceu. Então, o Exército, como é uma entidade operacional, se fizesse esse pronunciamento, ele passaria por cima do ministro da Defesa e do presidente da República. Então, pode até criticar o Exército por não ter feito isso. Agora, que a responsabilidade era política e as autoridades eram presidente da República e ministro da Defesa. General, ainda falando sobre crise de imagem, o senhor foi comandante, né, das tropas da ONU, né, no Haiti. Isso. Um tempo em que o Exército zelava ali de um amplo apoio popular. A pergunta que ele me faz é a seguinte: depois dessa crise de imagem provocada pelos últimos anos, quanto tempo o senhor acredita que o Exército vai demorar ainda para conseguir recuperar essa credibilidade, recuperar esse respeito junto à população, respeito que o senhor gozou, né? Respeito que o senhor, né, fazia parte desse exército nessa época, por exemplo, do Haiti, numa época em que cada cidadão brasileiro acreditava de forma fia, de forma cega nas Forças Armadas? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que apesar de ter um desgaste, isso daí não é no contexto de toda a população. Isso aí é principalmente na parcela frustrada que queria que o Exército tomasse uma decisão política para se responsabilizar pelas aventuras de outros, né? Agora, então, no imaginário desse pessoal, não vai se recuperar nunca. Porque, inclusive, a campanha nas redes sociais, ela continua. Contra o 7 de setembro amanhã, para não ir, para não sei o quê, né? Então, esse pessoal não adianta. Os extremistas aí, os 10, 15% dos extremistas, esses daí vão morrer extremistas. Não adianta você querer achar que vai mudar o imaginário. Eles acreditam que a eleição foi roubada, eles acreditam que o Exército eles acreditam que nós vamos virar comunismo. Uma coisa é você ser contra medidas de governo, você ser contra o governo, isso é um direito que todo mundo tem, você ter o seu candidato, o seu partido, a sua ideia. Agora,
esse pessoal tem crenças, e essas crenças você não vai mexer. A mesma coisa que querer que um flamenguista, quando que ele vai se tornar fluminense? Ele não vai se tornar fluminense nunca. Bom, então, nessa parcela não tenho o que fazer. Na população em geral, o pessoal que levanta aí, pega 2 ônibus, que trabalha no shopping até 10 horas da noite, chega em casa meia-noite, esse pessoal não está interessado nisso. Esse pessoal continua confiando no Exército, não tem dúvida nenhuma. E amanhã nós vamos ver isso daí nas avaliações aí do desfile de 7 de setembro. Né? Claro que você tem gente que até por personalidade é contra, outros por ideologia, outros por essa deformação de fanatismo que nós tivemos nos últimos anos. Mas isso aí não é da popular. A grande população sabe que tem um exército que ela pode confiar, que em horas de crise está lá, e lá no Rio Grande do Sul, agora na enchente deve estar participando, nem sei se está, mas provavelmente está junto com polícia, junto com bombeiros, junto com polícia federal, etc., polícia rodoviária. Então, é o exército que faz o que é possível fazer. Né? E os problemas individuais não podem ser confundidos com problemas institucionais. Se alguém errou em algum momento, em algum assunto, a responsabilidade individual sempre foi assim. Não se pune instituição. Instituição a gente aperfeiçoa. Se tem alguma coisa errada, aperfeiçoa qualquer instituição. Pessoas não. Pessoas sofrem as consequências da lei. General, as Forças Armadas, então, enquanto instituição, gostaria de saber, assim, do senhor, como é que deve ser o posicionamento, então, do Exército, no caso? Nós temos aí 9 militares envolvidos no caso das vendas das joias sauditas recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Nós temos o tenente-coronel Mauro Cid, o pai dele, general Lorena Cid, nós temos o Crivellati, Marcelo Câmara e outros. Como é que o senhor vê a participação desses militares nessa venda ilegal desses presentes que não são personalíssimos? Bom, isso aí é um assunto que hoje está sob controle da Justiça, está sendo avaliado, tem inquérito aberto, tem investigação. E eu espero que tudo seja feito de maneira justa, dentro da lei, de maneira justa, e que a responsabilização seja também dentro dos limites da aplicação da justiça. Agora, sem nenhuma ideia de politização da avaliação nem das decisões. Agora, são questões individuais. Isso aí não foi a instituição que pediu para... Quem pediu para... Bom, isso aí o assunto é de baixíssimo nível, né? Estamos falando de venda de relógio, de joias e relógios. Isso é um negócio impressionante, mas a gente tem que falar nisso. Não foi a instituição que pediu para vender o relógio lá em Miami, nem que pediu para o outro ir lá recomprar o relógio. Isso aí são coisas de responsabilização individual. Né? Então, a justiça... Do ponto de vista da justiça militar, como é que a instituição deveria agir? Não, a justiça militar não tem nada a ver com isso, não é crime militar. Você tem a justiça militar e ela só trata dos crimes militares. E os crimes militares, eles são previstos em lei. Então, vou reformular minha pergunta. De que forma, então, as Forças Armadas devem reagir ao envolvimento, então, desses 9 militares, nesse caso, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? Se eu não me engano, o comandante do Exército já falou que são questões individuais e não são questões institucionais. Claro que você acaba tendo no público, principalmente o público em geral, pelos títulos que a gente usa, né? Você me convidou, General Santos Cruz. Então, o título que a gente usa, ele sempre tem uma ligação muito forte institucional, né? Mas a questão é puramente individual. E eu acho que o posicionamento já foi colocado. Deixa eu lhe perguntar sobre um assunto que, enfim, vai permear o noticiário
nos próximos dias, afinal de contas, depois do desfile que aconteceu hoje, né? Então, há um sentimento, pelo menos o governo federal tentou estabelecer esse vínculo de Forças Armadas com preservação da democracia. Essa foi a mensagem, no geral, do desfile de hoje. E eu queria lhe perguntar o seguinte: o que o senhor acha dessa proposta que o governo federal apresentou para banir de uma vez por todas os militares da política, né? Você tem um projeto de lei, né? Quer dizer, primeiro seria uma PEC, agora já se fala que seria um projeto de lei para você proibir uma candidatura de militar nativa. Se ele se candidatasse no ato do registro da candidatura, esse militar já iria automaticamente para a reserva. Qual é a sua opinião? Você acha que, de fato, essa medida pode ser válida? Ela vai ajudar a afastar de uma vez por todas, a separar, literalmente, igreja, Estado, militares de políticos? Não. Eu sou a favor, mas a medida como está, ela é incompleta e totalmente discriminatória. Completamente falha na sua totalidade. Você tem um militar que vai se candidatar. Você tem uma lei no serviço público, a lei da estabilidade, 10 anos. Se ele tiver menos de 10 anos, tem que sair. Sou a favor. Se ele tiver mais de 10 anos, ele é aposentado proporcionalmente. Também sou a favor. Só que eu sou a favor que isso aí aconteça para todas as carreiras de Estado. E em todos os níveis. Isso aí tem que acontecer no nível da União Federal, no nível estadual e no nível municipal. Você está na ativa do Exército, ou da Polícia, ou do Bombeiro. Você quer ser secretário de governo estadual, também, a mesma regra. Menos de 10 anos, pede demissão. Mais que 10 anos, aposentadoria proporcional e não retorna. É isso que está na lei. Eu só acho que ela é incompleta porque tem que ser para todo mundo, tem que ser para a Polícia Federal, tem que ser para os juízes, para os procurados, para o Ministério Público, né? Pessoal da Receita Federal, polícias militares, bombeiros, etc. Então, para todas as carreiras de Estado. Se você quer despolitizar o Estado, você não pode fazer uma legislação só para os militares. É a mesma regra para todos, só isso. Que faça a mesma regra, mas que seja para todos. Vanessa. Vou passar um minuto. É que a gente esquece, né? Que tem que abrir o microfone aqui. General, eu vou fazer uma última perguntinha, então, para o senhor, que eu gostaria de perguntar para o senhor. Eu fiz uma entrevista recentemente com a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, né, dos atos antidemocráticos, e ela expressou, então, a vontade da CPMI de trazer para dentro das investigações os generais do Exército, das Forças Armadas, que são investigados por envolvimento, então, nos atos do 8 de janeiro. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, se o Exército tem que fazer uma meia-culpa. Não, em primeiro lugar, eu acho que o Exército não tem que fazer meia-culpa nenhuma. Eu acho que cada um tem que se responsabilizar por aquilo que fez, ou deixou de fazer, né? Essa aí sempre foi, desde que eu passei 47 anos no Exército, e sempre foi a tônica. A pessoa é responsável pelo que ela faz ou pelo que ela deixa de fazer. Então, eu não vejo que o Exército tem que fazer meia-culpa nenhuma. Tem que cada um responder por aquilo que fez ou deixou de fazer. Agora, outra coisa, o problema não eu acho que, eu não sei como que ela colocou isso, mas de trazer os generais. Não é problema de ser general. Né? Não é problema de ser general, ou ter outro grau hierárquico qualquer, ou ser civil. Né? É questão de responsabilização. Se você é responsável por uma comissão parlamentar de inquérito, e você acha que uma determinada pessoa, não interessa o grau hierárquico dela, não interessa o título, né? Você precisa trazer para esclarecer os fatos, para fazer justiça, é uma obrigação sua trazer. Não pode ser um desejo, não é uma obrigação. O que ela tem não é vontade, o que ela tem é obrigação.
na posição que ela está. Mas o senhor não acha que tem um peso, por exemplo, maior, um general que tenha supostamente incentivado, né, os atos? Como a gente via alguns militares dizendo, a gente tinha aí o general Braga Neto pedindo mais 72 horas. Não, aguardem que vai acontecer alguma coisa. O senhor não acha que tem um peso maior quando se fala patente, então, né? E que mostrando que sim, que é das Forças Armadas, dando a entender que alguma coisa aconteceria, incentivando aquilo, né, que levou as pessoas, então, a invadirem a sede dos três poderes. O senhor acha que a patente ela não tem um peso maior na hora de influenciar essas pessoas? Normalmente, o peso funcional de você ser general, de você ter curso superior, de você ser engenheiro, doutor, jornalista, deputado, senador, normalmente todos esses títulos aí eles são agravantes, né? Porque realmente tem peso. Então, eu não vejo o título de qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, eu não vejo como justificativa, pelo contrário, eu vejo como um fator complicador. Quanto mais autoridade você tem, quanto mais a sua posição é elevada dentro da organização, de qualquer organização, seja ela civil ou militar, maior é a sua responsabilidade. Não interessa o tipo de organização. Isso aí é civil ou militar. Se você é diretor de uma empresa, você pode ver nos escândalos aí que nós tivemos com grandes empresas, os diretores é que têm que responder. Né? Então, sempre o grau hierárquico ele é um fator de responsabilização. O senhor concorda, então, que tem sim que participar, que tem que ser chamado para depor dentro da CPMI? Qualquer um, independente do seu grau. Qualquer um, civil ou militar. Senão você começa a quebrar galho começa a quebrar galho do deputado, quebrar galho do doutor. Não dá, né? Não é assim. Para você chegar na verdade e fazer justiça, você tem que ouvir todo mundo. Que você acha. Agora, você não pode também tomar uma postura política e querer faturar publicitariamente em cima de determinadas pessoas, sejam elas civis ou militares. Aí não. É uma questão de... O problema é que a CPMI, às vezes, elas se tornam tão teatrais ali no comportamento que perdem a credibilidade. Né? Então, a primeira coisa das comissões de inquérito e tudo é seriedade, isenção, transmitir sensação de justiça, que está fazendo justiça, e aí eles podem ter o alcance que eles quiserem, que vai ser bem interpretado pela sociedade. Ô, general, ainda sobre essa questão aí de... Não, sem problemas, Vanessa. Só para a gente seguir para a reta final, eu estava aqui pensando... Às vezes, será que às vezes as Forças Armadas, aí eu não estou falando só especificamente do Exército, estou falando de Exército, Marinha e a Aeronáutica, mas será que às vezes as Forças Armadas não são muito lenientes com os seus comandados quando você tem um episódio, como por exemplo esse que envolve o Mauro Cid, enfim, ou outros integrantes, como por exemplo aconteceu também com o Pazuello no passado, de deixar... ali surjam muitas notícias, muitas informações desencontradas, até antes de abrir um procedimento administrativo, antes de você, de fato, investigar e dar o exemplo na força, quer dizer, não dá um sentimento, não passa uma sensação de impunidade para o integrante da força quando a administração pública demora muito para tomar uma providência em caráter administrativo, general? Não é. Isso aí pode até acontecer na cabeça das pessoas que, por desconhecimento da legislação. Quando você tem um fato qualquer, a medida administrativa, que pode ser tomada pela própria organização, é a sindicância, né? Ela pode abrir inquérito também, mas aí já não é mais medida administrativa, ela vai abrir um inquérito interno e depois remeter à justiça. E se você fizer uma sindicância e chegar à conclusão de que houve violação de regulamento disciplinar, e não criminal, disciplinar, então você toma medidas administrativas. Quando você tem alguma suspeição de que tem crime, você abre inquérito.
O inquérito já você não pode tomar medida nenhuma além da abertura do inquérito até a conclusão do inquérito, porque o inquérito pode concluir que tem gente inocente, que tem gente culpada, qual é o grau da culpa, etc, etc. E quando você tem a abertura de inquérito, fica vedado qualquer medida administrativa, você não pode tomar medida administrativa. Então, você pega nesses casos aí, no caso do tenente-coronel, por exemplo, é um inquérito que está sendo conduzido aí até pelo STF, né? E então você tem esse inquérito aberto, você não pode tomar medida administrativa, é proibido você tomar medida administrativa, porque se você tomar alguma medida administrativa, por exemplo, de punir e a pessoa depois é absolvida no inquérito, ou então você pune agora e a pessoa depois é culpada no inquérito, ela não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato. Então, são coisas de legislação. Isso é legislação pura. Isso aí não é fruto de vontade nem de intenção. Quando você abre inquérito, você você paralisa todas as medidas administrativas até a conclusão do inquérito. É por causa disso. No caso do atual deputado federal Pazuello, quando ele subiu no palanque lá com o Bolsonaro, aquilo foi uma transgressão disciplinar. Ali foi da área administrativa, puramente administrativa. Não foi coisa penal, não foi coisa da área criminal. Foi puramente administrativa. Então, cabia medidas disciplinares. E a autoridade para isso era o comandante no Exército na época, que tinha atribuição de punir ou não. Ele resolveu não punir. Era uma atribuição que ele tinha e ele resolveu utilizar dessa forma. Então, naquele caso ali, na época eu me manifestei até, eu achei que aquilo ali foi uma coisa que poderia trazer assim mau exemplo, né, para os militares. Mas o comandante decidiu não punir, é um direito dele, era uma atribuição que ele tinha. General, eu queria que o senhor, então, para a gente encerrar aqui, minha última pergunta para o senhor disse que Bolsonaro cometeu crimes contra o país, e eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Não, eu não falei de crime na parte formal, né? Na parte formal de crime. Mas tem crime na parte informal, general? Não, quando você diz, não, isso é um crime que a pessoa fez contra o Exército, né, de expor o Exército dessa forma, né? Então, a maneira de dizer, não é o crime na parte formal, você tem que qualificar dentro da lei o artigo, o item, etc, etc. Mas eu achei um absurdo, uma coisa vergonhosa, uma canalice imensa, a forma como o Exército foi arrastado e exposto da maneira como fez o governo anterior, né? Então, achei que isso daí foi uma coisa descabida. Para a gente encerrar nossa conversa, eu não posso terminar esse papo sem fazer o seguinte questionamento. O senhor, como militar, hoje é 7 de setembro. Qual é a mensagem que o senhor, como militar, passa para a população brasileira neste 7 de setembro, depois de anos tão intensos, depois dessa fase que a gente passou nos últimos 4 anos e depois dessa reviravolta que nós estamos acompanhando nos últimos 9 meses? Bom, em primeiro lugar, que a população pode confiar nas Forças Armadas, pode confiar no Exército, né? Sem dúvida nenhuma. Aqueles que são extremistas ou que pensam de outra forma, também não adianta querer ter qualquer estratégia ou método para mudar o modo de pensar. Mas a população, em geral, pode ter absoluta confiança no Exército e nas Forças Armadas. Segundo, é que há necessidade de despolitizar determinados aspectos da vida nacional.
7 de setembro, a tentativa de politização dos extremistas foi muito grande, né? Você não pode politizar, por exemplo, a segurança pública, você não pode politizar a educação, você não pode politizar a saúde pública. Eu não posso considerar um tratamento de saúde, a qualidade do serviço público de saúde condicionada à sua condição política. Então, tem muita coisa que não pode ser politizada. O patriotismo é uma delas. Você pode ter opinião diferente, você pode ser a favor do governo, você pode gostar do Bolsonaro, não gostar, gostar do Lula, não gostar. Isso aí é um direito que a pessoa tem, mas ela não pode pegar e fazer essa politização e levar para todos os campos da vida. Então, isso aí que eu vejo. O Brasil tem que despolitizar muita coisa para que a sociedade possa voltar em paz, né? Voltar a ter paz social. E fica qual a lição para as Forças Armadas, general, depois de tudo o que aconteceu, depois dos 4 anos do governo Jair Bolsonaro? Que as Forças Armadas elas estão no caminho certo, estavam no caminho certo, continuam no caminho certo, quando se negaram a participar de um processo político da maneira como estava sendo pressionada. Elas atuaram de maneira correta. Esse é o grande ensinamento. Elas não cederam. Se tivesse cedido aquele tipo de pressão, a situação teria sido completamente diferente. E elas não cederam. Estão pagando um preço por causa disso, particularmente na mão dos extremistas frustrados e que continuam fazendo a sua indústria de assassinato de reputações e de instituições. Tá certo. General Santos Cruz, muito obrigado pela entrevista. Vanessa, obrigado pela companhia. E, general, espero que a gente possa conversar outras vezes em outras oportunidades, general. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigada, general. Muito obrigada. Até mais.